Nossos agradecimentos especiais à diretoria do Irmão X, em especial, na manhã de hoje, a nossa querida irmã, Dona Bete, há tantos anos dedicada a esta casa, tantos anos acompanhando não só os trabalhos de domingo, mas os trabalhos de assistência social, espiritual, desenvolvidos aqui nesta casa. Agradecemos de coração também ao companheiro Rodolfo, gentilmente aí, nos apresentando com tanto carinho, com tanto respeito. Agradecemos a todos aqui presentes na participação desta tarde abençoada que esta casa aqui nos proporciona. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, ao mentor desta casa, nosso querido irmão X. Ah, meu Deus do céu, quantas histórias do irmão X aqui para contar. Queremos agradecer também aos anjos guardiões que nos acolhem, trabalhadores desta casa, dedicados diuturnamente aos trabalhos de assistência espiritual, desobsessão, enfim, a ajuda espiritual que todos nós necessitamos para vencer a quem? A nós mesmos, o mal que ainda existe dentro de nós. E neste clima fraterno, nós precisamos fazer uma colocação inicial, que é a seguinte: nós estamos reunidos nesta tarde, talvez algumas pessoas estejam aqui pela primeira vez, outras por curiosidade, outras porque estavam talvez passando por aí, resolveram conhecer esta casa tão bonita, da qual se irradia de forma invisível energias que nos alcançam, que não são identificadas pela nossa visão, mas que são sentidas pelas nossas percepções extrasensoriais, paranormais, das quais todos nós somos possuidores. Então, muitos vieram aqui, naturalmente, atraídos pelo tema, não é, nossos inimigos, os inimigos desencarnados, que realmente é uma questão muito importante. Desculpa. Para continuar, agora com vocês, Rodolfo. Não, eu não. Deixa eu ver se aqui está melhor. É a bateria. Perdão. A bateria, agora melhorou. A bateria do microfone é fácil de substituir. Agora, a bateria do orador, do palestrante, do dirigente espírita, não dá. Quando chegar, o fluido vital chegar no seu limite, aí não dá mais. A gente vai continuar em outras paragens. Mas vejamos, a atenção nossa se volta porque o Espiritismo, com Allan Kardec, nos traz chaves, por assim dizer, numa forma de nos expressar. Chaves que abrem portas para a felicidade. É isso que nos interessa. Claro que o conhecimento doutrinário, científico, filosófico, mediúnico, religioso é importante para o acréscimo de informações que nós possamos deter e utilizar no nosso dia a dia. Mas, objetivamente, a nossa reunião de hoje tem por objetivo nos trazer chaves que abrem as portas para nós da felicidade. Quem vai abrir a porta da felicidade somos nós. Agora, para abrir uma porta que está trancada, nós precisamos da chave. Já tentaram abrir portas sem chave? Principalmente aquelas portas que têm a chave estrela, como é que faz? Aquilo lá é difícil, um habilidoso chaveiro tem dificuldade. Precisa de mecanismos especiais, ele precisa de artefatos ali que possibilitem abrir a porta com chaves que não sejam a chave original. Então, a maioria da humanidade, no momento de hoje, está carente de chaves para a felicidade. Importante entender o que é a felicidade. No Espiritismo, a felicidade não é a posse de um bem material. Por mais importante que esse bem seja em nossa vida, a posse de um veículo que nos facilita o trânsito pela cidade, ao trabalho, o alimento de boa qualidade, a residência que nos abriga com conforto, o trabalho profissional, enfim, tudo aquilo que faz parte daquilo que consideramos a nossa felicidade, na verdade,
são acessórios que nos fazem felizes. Mas a felicidade no Espiritismo, ela mora dentro de nós e é a paz da consciência tranquila. Porque a criatura que está em paz com Deus e com si mesma, ela já está com a vida dela resolvida. Ela tem saúde, não tem saúde, não está sujeita aos desequilíbrios emocionais, aos altos e baixos. Ela passa ao largo de sentimentos negativos. Ela não sente inveja, não sente ciúme. Acredito que a maioria das pessoas aqui já superou a questão de ciúme. As senhoras aqui presentes, acredito eu, frequentadoras do irmão X, quando o marido chegar em casa tardiamente, está tocando o telefone. Aí deve ser o marido. Você está no irmão X de novo, não é? Aí você vai dizer, não, mas eu deixei a comidinha, só você esquentar. Eles, mas vai ter que esquentar, não é? Vai ter que esquentar. Quando o maridinho chega tarde, o esposo chega tarde, altas horas da noite, às vezes por uma circunstância, um desencontro ali, isso acontece muito com os maridos. Às vezes é um encontro na padaria com os amigos, a conversa foi longe, em torno de uma mesa de bilhar, talvez, e o marido, quando chega em casa, tardiamente, a esposa, quando ele geralmente perde a chave, ele não sabe onde a chave está, toca a campainha, quando abre a porta, a esposa que já se libertou do ciúme, que já está se elevando, a reforma íntima, que é apresentada nesta casa, nas aulas doutrinárias, ela abre a porta e o que ela fala? Ai, graças a Deus, que alívio que você chegou. Estava preocupada, porque já são 3 horas. Eu estava ligando para o seu celular, estava sem sinal, provavelmente deve ter acabado a bateria. E o marido, não, eu vou explicar. E a esposa, que já se libertou desses sentimentos negativos, que não é obsessora do marido, mas que se considera parceira nos momentos de alegria e de tristeza, a esposa diz, não quero explicações, agora não. Agora você vai tomar um banho quentinho, a toalha, já coloquei a toalha para você direitinho, aquela felpuda que você gosta, relaxa, você está muito tenso, está abatido. Parece que você trabalhou muito hoje. E depois do banho, não, mas eu vou explicar, querida. Não, depois do banho, você vai sentar na mesa, você vai tomar aquela sopinha aqui, porque agora é tarde, 3 horas da manhã, até você sair do banho, aquela sopa de ervilha, com bacon, preparei especialmente para você se recuperar, ter força, que amanhã é segunda-feira, dia de trabalho, não é? Você precisa estar em condições. O marido sai do banho, senta na mesa, a primeira coisa que ele diz, os maridos estão presentes, querida, eu quero explicar. A esposa diz, não quero ouvir nada. Você toma a sua sopinha, antes vamos fazer uma prece. A esposa diz para o marido, e ela faz a prece, sentida pela saúde do marido, dos filhos, do lar. O marido termina a sopa, ela diz, olha, sobremesa não, porque não é muito tarde. Agora para a cama, antes toma esse chazinho. Chazinho de quê? Que serve para o marido? Tarde da noite? Erva cidreira? Pode ser. Pronto. O marido toma o chazinho. Querido, eu queria explicar. Não, você vai deitar, já fizemos a prece. Amanhã será outro dia. No dia seguinte, como é que está esse marido? Está com a consciência pesada. Está pesando lá uns 500 quilos, não é? Ele se levanta e diz, bom, querida, sobre ontem à noite eu gostaria de explicar. E a esposa diz para ele, ontem à noite? Não, é que eu cheguei tarde. Você não me lembra. Senta, toma o seu cafezinho, beija os seus filhos, que já está na hora de você trabalhar. E hoje à noite, chega mais cedo que eu vou preparar um jantarzinho, aquele especial que você gosta. Então nós já nos libertamos do ciúme, ou não? Já nos libertamos da inveja, já nos libertamos da avareza, já nos libertamos de sentimentos negativos que podem prejudicar a paz da nossa consciência tranquila. Claro que essa história poderia ser contada
ao contrário, a esposa que chegou tarde em casa. Mas como isso nunca acontece, então nós ficamos com o marido no papel de protagonista. Muitas vezes, as discordâncias, não apenas no lar, movidas pelas nossas inconstâncias do pensamento, pelas nossas idiosincrasias, como diria o nosso irmão X, por intermédio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos levam a situações que pedem, que reclamam vingança, retaliação, violência, se não material, verbal. Isto se dá na Terra e até algum tempo atrás, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontrávamos o retrato de situações que naquela época ainda eram relativamente comuns, que eram os duelos. Quando alguém se sentia ofendido por uma outra pessoa, desafiava para um duelo. O que era um duelo? Duelo era um crime, um assassinato, cometido de forma aceita pela justiça daquela época. Isso foi superado, foi proibido. Os opositores enfrentavam-se em campo aberto, davam 10 passos, cada um numa direção, apontavam a arma e aquele que tivesse a melhor pontaria eliminava o seu inimigo. Era o duelo. E diziam, Dizia-se naquela época que a justiça divina iria agir. Aquele que estivesse errado perderia a vida, ou se machucaria, ou sofreria um ferimento fatal. Era o duelo, a vingança, explicado no Evangelho segundo o Espiritismo como um crime diante das leis de Deus. Mas não obstante, não haja mais este duelo desta forma, com esta formalidade que se apresentava na França e em outros países europeus, ainda existe o duelo camuflado entre as criaturas, que se dá por intermédio do pensamento negativo, opressivo, obsessivo, em relação àqueles com os quais nós temos eventualmente diferenças pessoais, gerando processos obsessivos continuados. A obsessão, para falar dos inimigos invisíveis, é necessário explicar a origem da causa desta inimizade invisível. É conveniente lembrar nesse instante fato ocorrido com o médium Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, nos anos 1960, quando a sua mediunidade despontava já de forma categórica, irretorquível, reconhecida no mundo inteiro. Muitas coisas ocorriam, a revelia do médium. Algumas pessoas procuraram o Chico Xavier, e este fato está documentado pelos seus biógrafos, cada um conta de um jeito naturalmente, e nós colocamos de acordo com o nosso entendimento e a nossa emoção desta tarde. Procuraram o Chico Xavier e disseram para ele, nos anos de 1960, ele já estava famoso, já era reconhecido pela caridade, pela psicografia, pelo trabalho em favor da comunidade, ele que dedicou uma vida inteira em favor do próximo. E veja só, ele também tinha os seus desafetos. Procuraram o Chico e disseram para ele, Chico, está acontecendo uma coisa que a gente precisa falar para você. Aí, aquele que foi levar a denúncia disse para o Chico que havia uma pessoa que não precisa ser mencionada e que estava, em nome do Chico, conseguindo facilidades para alcançar o médium. Tipo assim, tinha uma fila daqui até o outro quarteirão e alguém denunciou que havia alguém ligado ao Chico, que estava próximo dele, que estava facilitando. A pessoa estava no último lugar e pegava, colocava no primeiro, obtendo alguma coisa em troca desse favor. Ou seja, um procedimento irregular. Procedimento que não se coaduna com o trabalho espírita. E levaram isso para o Chico. E a pessoa, que não há necessidade de ser mencionada, para não cairmos na maledicência,
A pessoa era próxima do Chico. E o Chico estava lá, recebeu a denúncia, e quando ele recebeu a denúncia, a atitude dele foi surpreendente. E nos permite, nesse instante, abrir uma chave que nos abre a porta para a questão dos inimigos invisíveis. Chico Xavier disse: ah, meu Deus do céu, eu preciso agradecer a Deus. O homem não entendeu nada. Ele estava levando uma denúncia, alguém que estava se deixando subornar para facilitar o encontro com o Chico, e o Chico dizia: ah, meu Deus, eu agradeço a Deus. E o homem perguntou, e as testemunhas estavam ali, registrando o fato. Mas Chico, eu estou te contando uma história, você está agradecendo a Deus? Ele disse: eu agradeço, sim senhor, eu agradeço a Deus que permite que este inimigo do passado, este obsessor, esteja encarnado do meu lado e próximo de mim, para que eu possa vê-lo, ajudá-lo, auxiliá-lo, orientá-lo a remanejar o seu caminho, a se modificar. Então veja, nem Francisco Cândido Xavier, nem o médium Chico Xavier livrou-se destas influências invisíveis, desafetos invisíveis, agradecendo a Deus o fato de o desafeto invisível, na presente encarnação dele, ter se reencarnado e estar ao seu lado. Mas afinal, por que nós temos inimigos invisíveis? Nós temos inimigos invisíveis não gratuitamente, não é de graça. Ah, não fiz mal para ninguém. Quantas vezes nós já falamos isso? Já ouvimos isso. Não faço mal para ninguém, não fiz mal para ninguém, porque eu tenho... Eu fui na casa espírita, me recomendaram uma assistência espiritual, e eu estou vendo que isso aqui é desobsessão. Nunca fiz mal a ninguém, não prejudiquei ninguém. Eu ajudo o instituto lá, pago uma mensalidade, uma vez por mês levo lá no lugar tal, uma cesta básica. Por que eu tenho esse problema? O Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista. O que significa isso? Reencarnação. Nós temos muitas existências no corpo físico, tantas quantas forem necessárias para a nossa evolução. Então, do Espiritismo, doutrina reencarnacionista, que prega a reencarnação. Portanto, esta não é a nossa primeira existência. Esta é uma das nossas existências. Esta existência é uma entre tantas outras que já tivemos e provavelmente uma daquelas que ainda temos pela frente, tantas quantas forem necessárias para a nossa evolução. Sendo assim, o Espiritismo Evangélico nos explica que existem causas atuais para as nossas aflições, os erros que cometemos hoje. A criatura que for ao restaurante comer 3 pratos de feijoada e que não pode nem comer um, para onde vai? Não necessariamente para o cemitério, mas provavelmente irá para um ambulatório, para um posto de saúde, para um hospital. A causa do sofrimento dela está onde? Um obsessor invisível, alguém invisível que causou? Não, a gula, não é? Que acessou aquele sentimento, causa atual, que levou a criatura a um estado de saúde doloroso. Causas anteriores das aflições. Os males que cometemos em outras encarnações. Os erros que cometemos em outras encarnações. Assinala o Espírito Emmanuel que o ser humano esquece facilmente dos benefícios que recebe. Será que isso é verdade? Coloco aqui para nossa reflexão. O ser humano, em geral, se esquece rapidamente dos benefícios que recebe, as coisas boas que nós recebemos. Mas se recorda muito bem do quê? Dos males que nos foram causados. Vocês querem um exemplo? Um amigo nosso nos procurou e disse: olha, na minha infância eu tinha 8 anos de idade, no Natal meu pai não comprou o presente de Natal. Eu digo: você tinha 8 anos de idade e você se lembra que o papai
Não, meu pai não comprou. Comprou só para minhas irmãs e não comprou para mim. Não sei o que aconteceu, mas eu me lembro que eu tinha 8 anos de idade. Quantos anos você tem? 68. Que memória, não é? E aí eu pergunto. Não posso deixar de perguntar. Mas e os presentes que papai te deu? Você recorda os presentes que ele te deu? Ele disse, não, isso eu não lembro, porque isso aí, sei lá, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Mas eu me lembro que eu tinha 8 anos de idade, meu pai não me deu. Eu chorei muito, fiquei aborrecido. E foi assim a história. Então nós, um exemplo tão simples, tão pueril como este, assinala que, principalmente as mulheres têm uma memória. Se o homem se lembra dos 8 anos, a mulher deve se lembrar dos 8 meses de idade. As mulheres olham para nós, para os maridos, e dizem, olha, aí que dia que é hoje? Que dia é hoje? Oi? 22. 22 de abril de 2018. Aí a esposa diz assim, estou me lembrando agora. Hoje é 22 de abril. Estou me lembrando que no dia 22 de abril de 1982, você fez aquela cena ali quando a gente viajou. Você lembra? Eu disse, nem me lembro de nada. Não, você fez uma cena comigo. Fiquei muito triste, aborrecida. A mulher se lembra. Porque aquilo, a mulher tem boa memória. Em geral, nós temos boa memória para guardar o quê? O que nos fez mal. Quantas e quantas refeições nós já fizemos? Mas teve aquele camarão naquela viagem que nós fizemos, lá para Águas de Lindóia, que me causou uma infecção. Fui parar no pronto-socorro, mas, meu Deus, até hoje eu não esqueço aquele jantar. E os outros que nos beneficiaram? Caíram no esquecimento. Tal raciocínio se aplica na questão da desobsessão e obsessão. Obsessão é a ação continuada de uma vontade mais forte sobre uma vontade mais fraca. O que significa isso? A obsessão é a ação de uma vontade mais forte sobre uma vontade mais fraca. Para que a obsessão se estabeleça, para que nós entremos em conexão com o espírito que está numa condição de sofrimento e que deseja o nosso sofrimento, é necessário que tenhamos um ponto atrativo, facilitador para essa união, porque a obsessão é um processo bilateral. Nenhum espírito tem o poder de nos causar qualquer malefício gratuitamente. Há um ponto ali de ligação, porque o mal que está dentro de nós é que eventualmente atrai outro mal para nós. Sobre a questão da vontade mais forte, sobre a vontade mais fraca, explica a obsessão, a ação maléfica de um espírito desencarnado sobre um encarnado. Tal pode se dar também de um espírito desencarnado sobre outro desencarnado, como de um encarnado para um desencarnado. Então, na expressão obsessão, ação de uma vontade mais forte sobre uma vontade mais fraca, deixa-se de lado as expressões encarnados e desencarnados para nos atermos à influenciação espiritual. Porque encarnados ou desencarnados, nós somos espíritos eternos. E por que se dá esta influenciação maléfica? Por que nós, eventualmente, temos inimigo ou inimigos invisíveis? A resposta é clara. Porque nós causamos o mal a alguém, ou nesta encarnação, e a pessoa não está encarnada, ou em existências anteriores, e a criatura não está encarnada. Mas ela guarda, nós não guardamos o mal que fizeram para nós? Aquele pisão que você levou no sapato. Aqui ninguém anda de metrô desse lado, só na Zona Norte. Quando você recebe um pisão no metrô com um sapato novo, não é? Eu me refiro às senhoras e senhoritas, aquele sapatinho especial, não é? Italiano, recebe um pisão no metrô que o deforma para sempre.
O que acontece? Naquele ato, a senhorita olha para a pessoa que pisou, né? O pisão, como a gente costuma dizer, e diz assim: eu te perdoo, como Jesus me ensinou a perdoar 70 vezes 7. Então pode pisar 70 vezes 7 pisões que eu perdoarei. É assim? Não. Me lembro daquele dia, quantas vezes que nós já ouvimos as moças contando sobre pisadas, estragos nos sapatos caríssimos que elas não perdoam. Vejam, voltando novamente a esta questão do mal que causamos e que não foi perdoado. Porque nós podemos causar o mal a alguém e a pessoa tem um bom coração, traz um sentimento cristão e ela diz: bom, seja o que Deus quiser. O mal que ele me fez, Deus está vendo. A justiça divina vai cuidar disso. E a pessoa se desliga. Mas, como seria o caso de alguém que houvesse sido condenado à morte injustamente? Vejamos esse aspecto. Vamos voltar na época da Revolução Francesa, onde barbaramente, em nome da fraternidade, da liberdade, da igualdade, rolou um rio de sangue, o terror. Naquela época, digamos, quem sabe um de nós aqui presente, quem sabe, só Deus é quem sabe, estivesse ali na condição de ministro, uma condição importante, e altas horas da noite fosse visitado por um secretário, por um dos promotores da justiça, que viesse com uma lista, entrasse em nosso quarto. O que aconteceu? Não, preciso da sua assinatura, pois estes foram julgados e condenados. E precisamos da sua assinatura para executá-los na guilhotina. Precisa da sua assinatura. E aquele, eventualmente, quem sabe, um de nós estivesse deitado ali, disse: meu Deus, mas eles são tudo isso aqui? São os culpados. Crimes de subversão, condenação, desvios de ordem, condenados à morte, já foram julgados. Julgados. O terror não julga, o terror condena. E o que é necessário? Que o senhor assine aqui para que a execução seja procedida agora, ao pôr do sol. Mas tem que assinar agora? Tem que assinar agora. A execução, eles já estão esperando próximos do cadafalso. E quem sabe algum de nós tomou aquela relação na mão e viu: mas esse aqui não era amigo nosso? Sim, era, até nos trair. Agora ele é um traidor, está condenado à morte. Mas esse aqui era um bom sujeito, o nome dele também está aqui. Sim, era um bom sujeito, mas traiu a nossa causa, condenado à morte. E este aqui, são todos condenados. Aquele que está com o sono perturbado, por força desta intervenção de uma suposta justiça, pergunta novamente: tem que assinar? Tem que assinar. E o que ele faz? Assina. Uma penada, porque naquela época usava-se a pena, ele assina. E o que aconteceu com as criaturas condenadas? Foram executadas. Na maior parte, crimes criados injustamente para tirar de cena adversários políticos. Agora eu pergunto, nesta lista de condenados, aqueles que foram condenados à guilhotina, certamente deveria ter este ou aquele que perdoou, que evoluiu, que foi para outro ambiente espiritual, que soube esquecer, olvidar o mal que recebeu. Mas será que foram todos assim? Será que todos esqueceram? Sequiosamente, muitos espíritos, ainda em condição primitiva do sentimento, ainda despidos da fraternidade, vão em busca de vingança. E vão perseguir os seus algozes. O espírito André Luiz, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, na coleção André Luiz, na qual se destaca vários livros, entre eles Nosso Lar, apenas para assinalar um em especial, nos traz várias narrativas de criaturas que foram prejudicadas há século ou séculos atrás
e que não perdoaram e que continuam perseguindo os seus algozes. Então, aquele homem que assinou aquela lista extensa de condenados vai ser perseguido. Ele vai, nos episódios reencarnatórios, na sua reencarnação, ele vai sofrer a ação obsessiva de espíritos que não perdoam, os vingadores, encarnados, ou, o que talvez significativamente seja pior, inimigos invisíveis, aqueles que nos perseguem, os quais nós não conseguimos identificar com os olhos, mas que nos causam sérios prejuízos materiais, sentimentais, espirituais, dificultam o nosso avanço, mas que nos acessam por força do mal que nós cometemos. Obsessão é um processo bilateral. A criatura angelical não sofre obsessão, mas a alma culpada, no tempo e no espaço, está sujeita a sofrer a ação maléfica daqueles a quem maleficamente tratou no passado. Como disse, há espíritos que perdoam, mas são minoria. A maioria busca nos perseguir. A casa espírita nos oferece uma chave para a felicidade. A casa espírita, com Allan Kardec, esta casa espírita, a casa espírita como generalidade, nos oferece uma chave para a felicidade. Se existe esta ação maléfica contra nós, e provavelmente sejamos assediados por espíritos que não identificamos, que nesta encarnação não reconhecemos, porque o véu do esquecimento que nos é dado nos impede conscientemente de identificá-los. Mas em espírito, em estado de emancipação da alma, durante o sono, provavelmente nós vamos ter aqueles sonhos com pessoas que estão nos prejudicando, nos estão ameaçando, e a gente acorda e muitas vezes, nossa, eu tive um sonho que um homem me perseguia, queria me matar, nunca vi na minha vida. O que isso significa? Em que bicho que eu devo jogar, não é? Muitas pessoas ainda jogam no bicho. Ainda jogam. Infelizmente, o jogo ainda faz parte do nosso cenário social. Nós não devemos buscar nos sonhos informações para ganhar apostas, seja no bicho, seja em qualquer outro jogo. Mas devemos buscar chaves para o entendimento da nossa questão pessoal. Esta chave para nos libertarmos destes amigos invisíveis que causam os processos obsessivos, descritos em especial no livro A Obsessão, de Allan Kardec. A Obsessão, Origens, Efeitos e Cura, publicado no Brasil pela Casa Editora O Clarim, de Matão. Explica a causa da obsessão, como nós colocamos aqui, de forma bastante simplista, mas acredito que objetiva. E explica os sintomas. Em primeiro lugar, sofremos a ação obsessiva desses amigos invisíveis. Primeiro degrau, a obsessão simples, a qual, segundo Allan Kardec, todos nós estamos sujeitos. É o processo inicial. É o processo em que o espírito melifluamente aproxima-se de nós. Nós podemos até identificar que existe alguma influência extracorpórea, alguém que está nos induzindo em pensamento a alguma coisa. Se nos deixarmos envolver por esta insinuação, nós estamos caminhando para o agravamento deste processo maléfico de obsessão, que é a obsessão fascinação. O cachorrinho concordou. Segunda-feira, 6h da manhã. A manhã é fria, o dia é cheio de compromisso. Uma voz se insinua, uma voz que fala provavelmente de dentro de nós, mas que é uma voz
extracorpórea. Fica em casa hoje. Está muito frio. Descansa um pouco. Mas você redargue. Não, mas é segunda-feira, se eu faltar, meu Deus do céu. Às vezes, a voz responde. Às vezes, uma ausência é melhor do que uma presença. Ninguém te valoriza no local de trabalho. Você faltando, vão sentir a sua falta. E quando você voltar, na terça-feira, você vai ser bem recebido, porque vão perceber o quanto você é importante lá no seu trabalho, na empresa onde você presta serviço. Mas é o problema, como é que eu vou fazer? Se eu bem que eu queria ficar em casa, pede para a sua mulher telefonar e dizer que você não está bem. Existe algum mal em ficar ruim na segunda-feira? Ele diz, mesmo, eu não estou muito bem, eu estou com uma dor de cabeça aqui, que já aparece, né? É mesmo, né? Querida, a esposa já fez o café, a panqueca, já preparou a torrada. Amorzinho, eu não estou bem. Ela disse, eu também não estou, mas vamos trabalhar, né, meu filho? Ela disse, não, liga para lá, ou passa um WhatsApp, fala que eu não estou bem. Ela disse, mas você está bem. Ela disse, não, eu estou bem para você, agora para eles, que hoje eu vou tirar para mim. Hoje eu vou viver. Ela disse, mas como? Segunda-feira não é o dia mais difícil no trabalho? Por isso mesmo, uma ausência vale mais do que uma presença. O que você está falando? Eu disse, não, lá eles não me dão valor mesmo, eu falto hoje, amanhã vou ser bem recebido. Quem sabe eles até me dão um aumento, porque eu ando esgotado. Primeira instância da obsessão, influenciação simples. Se nós nos deixamos levar, ela se agrava, nos conduz à fascinação. No dia seguinte, o sujeito vai trabalhar e leva uma advertência, porque não tem um atestado, não justificou, cria um problema sério, e ele sai da lista de mérito e discute com o superior e o espírito. Prestem atenção. O espírito, o inimigo invisível, como é que ele está? Está dando certo. Vai começar, agora ele vai ver o que é bom. Desempregado, não vamos deixar ele arranjar emprego. Os espíritos que desejam vingança se associam com outros espíritos, que também, ou por brincadeira, ou por não ter o que fazer, ou porque desejam experimentar a força do seu poder, ou porque querem atuar sobre nós. E Kardec explica, nós sofremos a ação dos espíritos, a influência dos espíritos, muito mais do que nós imaginamos. Então, sucumbindo diante da primeira obsessão. Obsessão simples, caminhamos para a fascinação, onde fascinados, nós já estamos envolvidos pelos amigos do pretérito, que transformamos em inimigos, pelos nossos maus gestos, e que nos passam a inspirar a nossa vida. Na questão da fascinação, a pessoa já está de tal forma dominada pelo pensamento do espírito obsessor, que necessita ser levada a uma assistência espiritual por alguém, por um familiar, por um amigo, porque ela recusa com determinação qualquer ajuda que possa beneficiá-la. É muito fácil, segundo o espírito André Luiz, e há várias menções, mas entre elas, reconhecer a criatura obsidiada. Vamos fazer esse apontamento? Diz o espírito André Luiz, por intermédio de Francisco Cândido Xavier. O obsidiado, ele recusa-se à autocrítica. Ele não aceita críticas. Se você chegar para alguém e dizer assim, olha, Afonso, o seu tênis está horrível, está ridículo isso aí, você precisa comprar outro. E a criatura dizer assim, e o seu? O seu está pior que o meu, é o roto falando do rasgado. E outra, nem lhe conheço, você vem falar do meu calçado, do meu tênis, você olha para você, que é isso? Você parece um miserável, percebem a situação? Agora, o reverso da medalha, se alguém chega e diz, nossa, Afonso, esse seu tênis aí está precisando outro. É verdade, está precisando mesmo, mas esse mês aqui está difícil. Olha, estou aceitando doações. Nike 43.
Nike 43. E aí o amigo já sai de banda, né? Tá bom. E sai para lá. Então, o obsidiado, ele não quer crítica. Ele não aceita nenhum comentário, nenhum apontamento a respeito de sua pessoa. Ele se sente melhor, superior, não é? E coloca-se nesta postura. O obsidiado é nervoso, irascível, não se dá bem com a família, cria problemas, está sujeito ao consumo de bebida alcoólica, dependência química e outras questões. Caminha para a fascinação, caminha depois, em seguida, para a subjugação, onde os espíritos praticamente o transformam num marionete da sua vontade, os inimigos invisíveis. E, finalmente, no último estágio, que é o estágio da possessão. A possessão, o espírito já faz residência fluídica, de forma intermitente, influenciando a criatura, não mais pelo pensamento ou pela ação de palavras, mas já por transmissão direta da sua vontade. O possesso é alguém que já está dominado pelo espírito que deseja lhe prejudicar. São aquelas criaturas que fazem aqueles espetáculos tão tristes, em plena rua, às vezes, se despem, ficam despidos em plena rua, se agridem, fazem as necessidades fisiológicas à vista de todos, eles já estão em processos de possessão. E os espíritos que desejavam perturbá-los estão como? Felizes, porque realizaram a sua vingança. Tiraram a criatura do seu lar, dos seus afazeres, da sua profissão, e a atiraram à rua, não é? A atiraram à marginalidade. E a cura, aonde está? Aonde está esta chave, esta vacina que impede que nós sejamos vítimas destes inimigos invisíveis? Em primeiro lugar, eu diria, com muita convicção, de quem trabalha na assistência espiritual, na desobsessão, orar por eles. Mas eu não sei o nome deles. Isso não é impedimento. Uma senhora nos procurou de certa feita e disse: Afonso, eu preciso da sua ajuda. Eu disse: pois não, o espírito adora, né? Posso ajudar, não é? Quando pede ajuda, ele já fica todo feliz. Eu disse: claro que eu posso ajudar. Ela disse: então, eu preciso colocar o nome de alguém nas vibrações, mas eu não sei o nome dele. Eu disse: não faz mal, coloca o apelido. Não sei. O endereço, ela disse: não sei, não tenho o endereço dele. Eu disse: não tenho nome, não tenho um apelido, não tenho o endereço, mas fica difícil, mas os espíritos podem ajudar. Eu digo: mas me explica quem é essa pessoa, que ela queria colocar o nome de alguém nas vibrações, não tinha o nome, não tinha endereço, não tinha o apelido. E ela me disse: sabe o que é? É que eu não conheço essa pessoa. Aí deu um nó na minha cabeça. Ela não conhece, não sabe o nome, endereço, apelido. Eu disse, aí eu balancei. Eu disse: bom, mas me explica. E ela explicou. Sabe o que é, Afonso? Eu vou explicar. Mas não dá risada. Eu disse: que é isso? Imagine. O dirigente espírita não pode nem chorar, nem rir. Ele tem que manter a postura solene, digamos, não é? De respeito. Sabe o que é, Afonso? Roubaram a minha Brasília. Eu disse: querida, meus pêsames, né? Puxa vida, mas roubaram a Brasília. Mas vai aparecer. Ela disse: não, nem estou preocupada, porque é que eu estava com ela tantos anos, né? Acostumei. Agora eu estou com pena do ladrão. Eu digo: como? Se ele roubou a minha Brasília, ele está pior do que eu. Porque para roubar a minha Brasília, ele está pior do que eu. Eu disse: verdadeiramente está pior mesmo, né? Mesmo porque roubou, e você não é capaz de fazer isso, graças a Deus. Então, como é que eu faço, Afonso? Eu quero fazer vibrações por ele. Eu digo: então, faça o seguinte. Escreve aí no papelzinho:
Peço vibrações de Deus, de Jesus, do mentor da casa, para aquele cidadão que roubou a minha Brasília, chapa número tal, e coloque nas vibrações e seja o que Deus quiser. Ela fez isso. Uma semana depois, ela me procurou. Afonso. Eu disse, meu Deus, a Brasília é amarela. A Brasília era amarela. Eu digo, boas notícias? Ela disse, encontraram a Brasília. Eu disse, que bom, não é? Ela disse, você não sabe, Afonso. Encontraram a Brasília, está tudo direitinho do jeito que estava até com o tanque quase cheio. E você não sabe, o ladrão colocou um radinho. A vibração deu certo. Devolveu a Brasília com o radinho. E o tanque quase cheio. Faltou tantinho assim. Vibrações em nome de Jesus. Por aqueles que se consideram nossos inimigos. Que nós não sabemos de quem são, mas nós vamos fazer. E vamos fazer as nossas orações no momento do Evangelho do Lar. Vamos pedir, Pai Celestial, abençoe, ilumine e ampare aqueles que se consideram nossos desafetos do passado, nossos inimigos. Pedimos perdão a eles pelo mal que não nos lembramos, mas que eventualmente cometemos. Pedimos a eles que nos aceitem, que aceitem o nosso perdão, que aceitem o nosso pedido de perdão e que nos deem a oportunidade de auxiliá-los, de indenizá-los, de alguma forma. Pai Celestial, envolva os nossos inimigos desencarnados, chamados obsessores, aqueles a quem prejudicamos, ao seu divino amor, na sua divina paz. Como é que fica o espírito invisível perturbador quando ouve essa colocação? Me responda. Como é que ele fica, o espírito? O espírito estremece. Eu faço mal para ele ou para ela, e ele faz oração, vibrações por mim, já há o quê? Um estremecimento naquele processo de vingança. E nós vamos procurar nos livrar de tudo aquilo que pode nos ligar a um espírito que se comporta desta forma. O espírito não perdoa, porque nós ainda não perdoamos. Então nós temos que aprender a perdoar. 70 vezes 7, no dia a dia, 70 vezes 7, perdoar infinitamente. Não há limite para o perdão. A partir do momento que nós vamos perdoando a família, colegas de trabalho, aqueles que nos causam dissabores no dia a dia, nós vamos cultuando interiormente uma luz que afasta as trevas, que vai afastar os espíritos invisíveis que nos prejudicam. Vamos cultivar o hábito de realizar o estudo do Evangelho no lar em nossa residência. Buscar a casa espírita uma vez por semana para a sessão espírita, para o passe, para a água magnetizada, para os trabalhos que nos beneficiam. Vamos procurar dedicar uma hora que seja do nosso tempo útil, o tempo é o bem mais precioso que nós temos, em favor do próximo. Porque o espírito que nos prejudica, ao verificar o nosso esforço na caminhada do bem, o nosso trabalho em favor daqueles que nos rodeiam, das duas uma, ou ele reverte o processo, ou ele se afasta e vai procurar outros a quem obsidiar, porque nós vamos nos tornando protegidos, como diz o apóstolo Paulo. A caridade, a prática da caridade, cobre a montanha de pecados. O apóstolo Paulo nos coloca, referenciado também por Pedro. A prática da caridade, sem limites, a prática da indulgência, da fraternidade, da tolerância para com o próximo, vai afastando estas companhias invisíveis, prejudiciais à nossa felicidade, mas que na realidade são aqueles que estão buscando, por intermédio do duelo, do enfrentamento, buscando a vingança
por aquele mal que nós não nos lembramos, mas que nós lhes fizemos alguma vez. Que o nosso exemplo de perdão possa, nesse instante, ser inspirado pela conduta de Jesus. Jesus, o Mestre amado, que nos trouxe as leis de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Ele não tinha desafetos aqui na terra? Ele não foi condenado à morte? Não foi debochado, judiado, torturado, contestado? E qual foi a atitude dele? No madeirame infame, na cruz, torturado, com fome, com sede, faminto, ensanguentado, ele elevou o pensamento a Deus e pronunciou estas palavras: Pai, referindo-se a Deus, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, eles somos nós. E nós, nesse instante, nesta casa de amor, nesta casa de oração, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para dizer: Senhor, que a vossa santa mão, curadora, curativa, regeneradora, nos envolva a todos. Que as bênçãos dos céus possam recair sobre esta casa, sobre os seus trabalhadores, diretores, alunos, frequentadores, assistidos e colaboradores. Mas que possa também, Senhor, alcançar os nossos lares, aqueles que não quiseram ou não puderam estar conosco na tarde de hoje. Senhor, de bondade e misericórdia infinita, nós te rogamos, Senhor, nesse instante, não só coração, não só pensamento, por aqueles a quem prejudicamos no passado e que nos perseguem no presente, desejando o nosso mal, a nossa infelicidade, a nossa doença, o nosso prejuízo, o nosso abandono, o nosso tormento, o nosso sofrimento. Senhor, levai a estas criaturas que nos perseguem por males que não nos recordamos de ter cometido, mas que assinalamos, possivelmente, no rol de maus atos cometidos em outras existências. Levai a eles, Senhor, o nosso pedido de perdão. Rogamos, Senhor, em vosso nome, por estas criaturas que nos causam tanto mal, tanto desentendimento, tanto desacordo e tanto vício na caminhada terrena. Pai celestial, leva a eles o nosso pedido de perdão e que nós possamos, na terra, de acordo com as nossas condições, possibilidades e potenciais, auxiliá-los a vencerem o mal que ainda existe em seus corações. Pois só assim, Senhor, venceremos o mal que existe dentro de nós. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal que me faz mal é o mal que eu fizer a alguém. Porque esse mal que eu fizer a alguém me tornará um homem mau. E, portanto, vulnerável a todos os males, aflições, tormentos, doenças, desilusões, traições e vinganças que existem na terra. Com Jesus em meu coração, procuro seguir os seus passos, imitá-lo. E diante das situações difíceis, das escolhas importantes da minha vida, a cada passo eu me pergunto: o que Jesus faria em meu lugar? A voz da consciência, que é a presença de Deus, das leis divinas em minha alma, ocupa-se em me responder. À luz do ensinamento crístico, eu pauto a minha vida na condição de espírito imperfeito que busca a luz do amor e da paz. Senhor, dai-nos, por misericórdia, o vosso perdão, a vossa paz, a vossa saúde. Que possamos abrir os nossos caminhos pela força do trabalho sincero e singelo nesta abençoada casa espírita que nos acolhe nesta tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.